Quando é que eu tenho fé numa pessoa ou quando é que eu tenho fé em mim mesmo? Quando eu confio em mim, eu acredito naquilo que eu faço, eu acho que estou agindo no caminho certo, eu acredito em vocês. Agora, quando a gente fala de fé, normalmente a gente entende fé em Deus. Eu costumo ver a fé como reconhecimento de que nós estamos inseridos dentro de um mistério bem mais profundo do que a realidade que nós entendemos. Então é esse mistério que me move. Quando eu olho, aqui eu cito o Salmo 8, né? Quando eu olho o céu estrelado, quando eu vejo o sol, a lua, as estrelas, quando eu vejo as árvores, quando eu vejo as águas, os pássaros, os homens, as crianças, eu fico pensando, rapaz, deve ter alguma coisa muito maravilhosa por detrás de tudo isso, né? A fé verdadeira é você ter um princípio, um fundamento, são coisas que não se veem, mas creem. Ou seja, nós não vemos Deus. Deus é espírito, mas nós cremos na sua existência. Nós cremos que agora, enquanto estamos sendo entrevistados, Ele está aqui, em nosso meio. Então isso é a fé, não é a razão humana, porque a razão humana ela pede explicações. E a fé não, a fé ela crê no que não se é possível, humanamente falando, porque para Deus o que é impossível é o que Ele gosta de fazer. As religiões facilitam a expressão da fé através de rituais e cerimônias, ensinamentos doutrinários e textos sagrados, comunidades de apoio, símbolo e arte religiosa, lideração espiritual e código de moral e ética. Esses elementos ajudam os indivíduos a se conectarem com o sagrado e a vivenciarem sua crença de maneira tangível e coletiva. O Brasil, com 123 milhões de católicos, tem uma forte tradição, apesar do número ter caído de 90% para 61% em 1970. Atualmente, possuímos também o Dia de Nossa Senhora de Aparecida e a Semana Santa, além do Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, que mostram a profunda conexão dos fiéis com a fé católica. A Igreja Católica era a instituição mais poderosa ali na Europa quando a gente fala de século XVI, né? E esse poder, essa influência era tão grande que a Igreja Católica, inclusive, esteve envolvida na formação de algumas monarquias nacionais que hoje a gente conhece como os países europeus. E Portugal é um exemplo disso. A Igreja Católica esteve ali envolvida em todo esse processo de formação do que hoje a gente conhece como Portugal. Portanto, durante muito tempo, política e religião, governo e igreja estiveram muito atrelados ali no cenário europeu. E no momento da colonização não foi diferente. Então, a Igreja Católica participou ativamente, juntamente ali com Portugal, de todo esse processo de colonização do território que hoje a gente conhece como Brasil. Uma prova disso é que muitos padres vinham junto nas expedições de colonização para justamente fazerem missas, momentos ali dentro das navegações com os expedicionários, e quando chegavam aqui eles tinham esse contato com os povos nativos que nunca tinham ouvido falar do que era catolicismo, que não tinham uma noção do que era e de como funcionava essa religião. E aí, por que colonizar, né? Quais eram os dois principais objetivos aí desse empenho de colonização? Primeiro, a gente tinha o objetivo econômico, que era explorar novas terras, conquistar novos territórios, mas a gente também tinha um objetivo religioso, que era justamente expandir o catolicismo e trazer mais fiéis para a religião. E aí a gente tinha aqui no Brasil milhares de pessoas, que no caso eram os indígenas nativos, que tinham já suas próprias religiões, tradições e costumes, e que se tornaram ali alvo desse empenho português, desse empenho católico, de trazer mais fiéis para a religião. E aí a gente tem que citar a Companhia de Jesus, né, que era uma organização, era um grupo ali dentro da Igreja Católica que tinha como objetivo catequizar pessoas que ainda não tinham ali o conhecimento do que era o catolicismo. E os primeiros membros ali da Companhia de Jesus, os chamados jesuítas, chegam no Brasil pela primeira vez em 1549, acompanhados pelo governador-geral, que era o Tomé de Souza. E aí, nesse momento, eles vão começar a realizar esse processo de catequização com os indígenas. Só que é muito bom a gente sempre
frisar que esse processo de catequização foi um processo forçado. Muitos indígenas, a grande maioria, como a gente tem nos registros, não tinham interesse em adquirir uma nova religião, porque, afinal de contas, eles já tinham as suas tradições muito fixadas, muito estabelecidas. Então, os jesuítas eles vão começar a utilizar práticas violentas e autoritárias para impor uma nova religião. Como exemplo, a gente pode citar os aldeamentos, que eram comunidades que, teoricamente, eram comandadas pelo governo, por uma autoridade civil, mas que na prática eram ali comandadas pelos jesuítas. E ali dentro dessas comunidades a gente tinha os indígenas sendo forçados a participarem de missas, a terem aulas de catequização. Então, quando a gente fala sobre a chegada do catolicismo no Brasil, a gente sempre tem que frisar que foi um processo violento e muito autoritário. Eles dizem que descobriram, né? Mas na verdade o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Aqui já tinha gente, aqui já morava gente e muito bem organizado. Os índios viviam muito bem, totalmente felizes, sem os brancos. Foram os brancos que trouxeram as desgraças para os índios. Trouxeram doenças, estupraram os índios, escravizaram os índios. Então, quando os portugueses invadiram o Brasil, trouxeram a sua fé. O catolicismo era a religião de Portugal e eles, chegando aqui, impuseram a religião católica, que é um mau começo. É bom quando você se torna cristão porque você quer, porque você está convencido de que aquilo é o melhor e não porque alguém obriga você a ser cristão, né? A gente entende por religiosidade popular a maneira como o povo expressa a sua fé, que nem sempre é do jeito que a igreja, instituição, manda, entende? Por exemplo, quando o Brasil era colônia, quem segurou a religião no Brasil foi a religiosidade popular. Nós não tínhamos padres. Olha, hoje, com o tanto de padres que nós temos, ainda não são suficientes para todo o Brasil. Imagina naquela época. Então, regiões inteiras tinham uma visita do padre durante o ano, uma às vezes. E durante o resto do ano, o que o povo fazia? Vivia a sua fé, celebrava as novenas, celebrava os reisados, celebrava a devoção a Maria. Então, essa manifestação popular da fé, sem o controle ou sem a supervisão direta da igreja, é o que nós chamamos de religiosidade popular. Eu não sei se você vai me perguntar, mas aqui cabe fazer uma diferença entre religiosidade popular e sincretismo religioso. Porque o sincretismo religioso já é quando uma religião se mistura com outras. E o catolicismo no Brasil tem muita mistura com o candomblé, com a umbanda. Então tem muitos elementos dessas religiões africanas que veio com os negros, que se misturou com o catolicismo também, né? E isso se expressa também na religiosidade popular. Creio eu, como crendices, como costumes, como algo que não se firma na verdadeira fé, na verdadeira religião que se baseia na Bíblia. Então a religiosidade popular, ela é muito firmada em credos, em dogmas, em lendas. Então ela não tem um fundamento, ela não tem uma base sólida para respaldar o homem ou a mulher para ter uma vida salva em Cristo Jesus. Porque ela é baseada em palavras de homens, e nada de palavras de homens podem respaldar a verdadeira religião. Porque a verdadeira religião, ela tem que ser baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, porque ela é o nosso manual de fé. Ela é a nossa perspectiva, ela é a nossa bússola na caminhada espiritual, nessa jornada. Então, a partir do momento que ela é uma religiosidade popular, ela é feita de palavras de homens, que pode ser verdade, pode não ser. Pode ser uma criação de dogmas de homens e pode não ser. Então, a verdadeira fé cristã, ela tem que ter como princípios a palavra de Deus.
como regra de fé e prática para a sua vida. Os oratórios chegaram no Brasil ainda no período colonial. Segundo historiadores, as primeiras caravanas que chegaram ao Brasil foi com a imagem de Nossa Senhora da Esperança. Os oratórios expressam a fé e a devoção da humanidade e passam pelo universo das igrejas até a casa dos familiares. A cultura dos oratórios católicos remontam aos primeiros séculos do cristianismo, que envolve pequenos espaços de orações dentro das casas, que é dedicado a devoções pessoais e familiares. Adornados com ícones religiosos, esses oratórios refletem a profunda reverência dos fiéis e são frequentemente passados de geração em geração, carregando histórias familiares e legados espirituais. Me chamo Arnóbio, tenho 37 anos, sou casado com a Samara, pai de 2 princesas. Então aqui, esse lugar é um lugar onde... é um lugar de intimidade, intimidade com Deus, intimidade até comigo mesmo, porque é aqui onde eu coloco aquilo que eu vivo, aquilo que eu vivencio no meu dia a dia, todas as situações particulares, pessoais, aquilo que eu trago de causas, não só minha, mas como também de causas de pessoas que me pedem orações. E é aqui onde eu faço o meu desabafo, é aqui onde eu coloco tudo nas mãos dele, que é o Salvador, né? Meu nome é Adalberto Vicente Lima, profissão, eu fui lavrador, mas depois passei para comércio. Para mim é muito importante porque eu tenho minhas religiões e eu tenho minha fé no meu São Francisco e através daqui é o que eu faço minhas orações, né? Minhas rezas. As superstições são muito importantes para a cultura nordestina, pois além de serem essenciais para a economia e subsistência da região, o Nordeste é um lugar muito religioso e algumas das superstições da chuva são influenciadas por essas crenças religiosas. São transmitidas oralmente e servem como meio de preservação da cultura e identidade nordestina. A chuva sempre foi muito importante para a parte cultural e econômica do Nordeste, então é comum que existam algumas superstições relacionadas a ela. Algumas pessoas acreditam que pentear os cabelos em dias de chuva trazem azar e doenças. Já outras acreditam que abrir as janelas em dias chuvosos espanta o mal olhado. As superstições fazem parte do dia a dia dos nordestinos e também do patrimônio sociocultural. Bom, eu sempre digo que a nossa Igreja Católica, ela tem um grande tesouro, e um tesouro mal usado, os santos. Nós consideramos os santos. Já os nossos irmãos evangélicos não consideram os santos. Só que nós, católicos, acabamos por deturpar os santos. O que são os santos? Foram homens e mulheres que viveram tão profundamente o seu amor a Jesus que se tornaram para nós um exemplo. Como nós acreditamos que essas pessoas que são boas, que vivem uma vida santa, elas vão para junto de Deus, então nós acreditamos também que esses santos podem interceder junto a Deus por nós. Só isso. Então o santo, ele é uma pessoa que nos serve de exemplo. Maria, por exemplo, é um exemplo para nós, porque ela foi uma mulher que viveu a palavra de Deus, que foi invadida pelo Espírito Santo, que trouxe Jesus ao mundo. Então, olhando para Maria, eu tenho vontade de ser um cristão melhor, né? Então, os santos têm esse papel. Agora, a gente acaba deturpando os santos e muitas pessoas fazem de alguns santos pessoas, às vezes, até maior do que Deus, o que não é correto. São Francisco das Chagas é quem dá as boas-vindas na entrada da cidade de Canindé. A réplica de tamanho gigantesco está sempre de mãos estendidas para abençoar os romeiros que passam. São Francisco, ele era um homem rico, ele era do mundo, ele bebia, ele tinha várias mulheres. Só que um dia ele foi na igreja e decidiu abdicar de toda a sua riqueza. Ele saiu do mundo, ele deu tudo dele para os pobres. E ele foi viver num mundo simples. Quando ele entrou para o convento, ele pediu para sentir as dores que Jesus sentiu quando foi crucificado. Por isso que tem a marca de sangue na mão dele. Uma planta furou as mãos dele até onde ele conseguia e sentiu a dor que Jesus sentiu. Olha, cultura e religião popular, né? Então, na minha humilde visão, né,
cultura e religião popular é justamente a devoção do povo, né? E um exemplo é justamente aqui em Canindé. Quantos devotos de São Francisco das Chagas, que vêm de outros estados, né? O povo daqui de Canindé, das cidades vizinhas aqui do Ceará. Então, todos os anos eles vêm em romaria, né? Justamente em busca, né, de um milagre que São Francisco das Chagas intercede junto a Jesus. Porque o milagre vem de Jesus Cristo, né? Ele é o nosso Deus, né? Ele é que realiza todas as coisas, é o Deus do impossível. Então, muitos que têm fé em São Francisco das Chagas vêm aqui a esse santuário fazer uma promessa, né, para um parente, para a esposa, o marido, né? Então, todos que são devotos, né, de muita fé, conseguem este milagre por intercessão de São Francisco das Chagas, né? Então, eles vêm aqui justamente pagarem essas promessas. Está aqui as fotos de pessoas, né, dos ex-votos, né, que são aqueles que fizeram votos. Estão aqui as fotos tudinho, das graças que alcançaram de Deus por intercessão de São Francisco das Chagas, né? Então isso para mim é cultura, é religiosidade popular, devoção e fé. A crença nos milagres, para as pessoas que creem, é como se fosse uma luz na escuridão, oferecendo esperança mesmo quando tudo parece estar perdido. É a fé que nos impulsiona a acreditar no extraordinário, a encontrar significado nos momentos mais desafiadores. Nos milagres, vemos a manifestação divina. O impossível se torna possível. É algo que vai além da nossa compreensão limitada. A prática dos ex-votos é uma expressão artística e religiosa que chegou ao Brasil por volta do período colonial. Os ex-votos são pessoas que trazem esculturas de madeiras para cá para agradecer algum milagre que aconteceu na vida dessa pessoa. Mas não só esculturas de madeiras, mas também como parte do corpo feito de madeira e algumas fotografias para agradecer milagres que aconteceu. Bom, ex-voto é uma palavra latina que significa proveniente de um voto, proveniente de uma promessa, e é uma prática mais antiga do que a gente imagina. Os primeiros registros que falam ali sobre essa prática do ex-voto datam do século V a.C., lá na Grécia Antiga, com promessas que eram feitas ao deus Apolo, né, o deus grego Apolo, e que em agradecimento a essas promessas, os devotos deixavam ali alguns objetos ou pinturas no templo de Delfos, no oráculo de Delfos, em agradecimento a essas promessas que tinham sido atendidas. Essa prática vai se popularizar lá na Europa por volta do século XVI, mas no início era uma prática ali que ficava muito reclusa aos membros da elite, às famílias mais ricas, que tinham esse costume de, após fazer uma promessa a um santo em busca de cura ou de conquista de algum bem material, fazer uma pintura ou então uma escultura de gesso ou de madeira em forma de agradecimento àquela promessa que tinha sido atendida por a figura santa. No Brasil, essa prática vai chegar com os colonizadores, com os portugueses, mas só vai se popularizar realmente a partir do século XVII, quando essa prática deixa de ser ali um hábito só entre as famílias mais ricas e se torna também algo muito presente na camada popular brasileira, principalmente no Nordeste, porque a gente vai ter muitos artesãos autodidatas que vão se dedicar à produção dos ex-votos, principalmente as esculturas de madeira, que eram utilizadas para pagar alguma promessa que tinha sido feita, principalmente de cura. A pessoa ficava doente, por exemplo, tinha uma dor na coluna persistente, aí ela fazia uma promessa para algum santo e caso ela ficasse boa, ela fosse curada dessa dor, ela ia lá na igreja, no templo dedicado àquele santo e deixava ali aquela escultura de madeira no formato de uma coluna, que era onde ela sentia aquela dor, em forma de agradecimento. Até hoje é uma prática comum aqui no Nordeste, a gente encontra em alguns pontos, algumas igrejas, alguns templos. Na viagem de Canindé, a gente viu assim, com os nossos próprios olhos, e a gente viu como é uma prática muito interessante também aqui. Alguns especialistas em arte classificam o ex-votos como uma das principais tradições artísticas no Brasil, e na parte da historiografia a gente entende que dentro do Brasil, no solo nacional, foi uma prática que teve muita influência também dos povos africanos, que acreditavam que, fazendo uma escultura de madeira, aquela doença seria transmitida do físico, do corpo, para aquela escultura.
Mas como Canindé se tornou um centro religioso e uma cidade tão desenvolvida como é hoje? As ocupações dos sertões de Canindé tiveram início com a colonização do Brasil e a exploração econômica das terras. A região foi habitada inicialmente por povos indígenas e posteriormente colonizada por portugueses. Na região de Canindé, frades franciscanos celebraram missas e contribuíram para a construção da igreja São Francisco das Chagas, o que fez com que a área se tornasse um importante local de devoção e de fés religiosas. Atualmente, no século XXI, em 2024, a cidade de Canindé é muito desenvolvida e pacata e depende muito da religião católica no seu comércio. A principal renda de Canindé vem dos romeiros, tanto é que dia 3 de fevereiro é um dia para homenagear a eles. Eu trabalho aqui desde 94. Muita gente aqui depende da romaria, né? Tem muita gente que trabalha com essas imagens, fazendo santinho para vender. E aqui no Canindé, mais ou menos assim, 90% depende da romaria de São Francisco, né? É muito, é tudo. A romaria, o visitante é quem faz a cidade de Canindé. O visitante é quem faz a cidade de Canindé. Ser o visitante, eu nem existia aqui nesse comércio, não, porque quem me compra é o visitante. O que lhe levou a visitar em Canindé? Uma promessa que eu fiz pela saúde do meu filho, que ele nasceu com problema de coração, nasceu com cardiopatia congênita, aí teve que fazer uma cirurgia, foi para UTI. Aí eu fiz uma promessa, se Deus me desse ele de volta, né, com saúde, bem, saísse da UTI, com vida, saudável, eu vinha pagar a promessa com ele vestido de São Francisco. A fé não se restringe a uma única religião ou crença, mas pode se manifestar de diversas maneiras, sendo um elemento essencial para a construção de esperança diante das adversidades. A fé, ela oferece um sentido de propósito e direção. Quando passamos momentos de dúvidas, angústia e incerteza, a fé é uma fonte de consolo e coragem para conseguirmos combater os desafios da vida com esperança e confiança. O Brasil é caracterizado por uma rica diversidade religiosa, incluindo catolicismo, religiões africanas, indígenas e religiões orientais. A Constituição garante a liberdade de crença, promovendo um ambiente de respeito e de diálogo entre as diferentes tradições. Respeitar diferentes religiões é essencial para a convivência pacífica em uma sociedade diversa. Esse respeito promove diálogo, empatia, compreensão mútua e favorece um ambiente de tolerância e inclusão.